Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Após a heresia de Horus e o início da reconstrução do Império no 32º milênio, houve uma invasão alienígena de proporções gigantescas dentro das fronteiras do Império Humano. A maior invasão orc desde a Warg no sistema Ulanor. Liderados pelo Pele Verde Overlord, conhecido como a Besta, essa guerra chegou até a Terra e ameaçou grandemente a humanidade. Milhões pereceram no conflito. O Lorde Comandante dos Iron Fists, Curlen, mais conhecido como Slaughter ou Matador, convocou o protocolo Rogal Dorn, a Última Muralha, para reunir todos os descendentes da Sétima Legião e defender o mundo e trono. Apesar da demonstração de poder e da reunião de dezenas de capítulos, os orcs foram rechaçados apenas com muito derramamento de sangue e milhões de vidas perdidas. O custo da vitória foi alto e o Lorde Comandante Curland, no seu leito de morte, implorou aos Lordes Comandantes da Terra a criação de uma unidade especial que se especializasse na eliminação das infindáveis variações de vidas alienígenas. Um capítulo Astarte de veteranos capazes de infligir danos massivos na estrutura e máquina de guerra alienígena. E uma nova ramificação foi criada na Inquisição, a Lorde Xenos. Esse novo capítulo foi chamado de Death Watch. Um capítulo Astarte composto de fuzileiros dos mais variados capítulos. Após a criação, a Death Watch criou postos de controle por toda a galáxia, para melhor observar a movimentação alienígena. Para esse fim e para combater as invasões, um exército teria que ser levantado. E a Ordo Xenos juntou recursos e homens e criou infraestruturas para esse novo exército. Foi estabelecido um conclave para que cada mestre de capítulo pudesse atender, e foi demandado que cada capítulo cedesse fuzileiros para a criação da Death Watch. Alianças foram forjadas, e inquisidores e capítulos fizeram juramentos de vigília eterna. Juntos, inquisidores e Death Watch purgaram a galáxia de alienígena por milênios. Com o passar do tempo, a missão da Death Watch apenas se intensificaria. Ser indicado para a Death Watch é uma honra imensa. A Death Watch apenas aceita veteranos calejados no campo de batalha. Apenas aqueles com imensa experiência e altamente capazes são indicados por seus comandantes para uma tarefa tão perigosa. O serviço na Death Watch não é permanente. E se o fuzileiro sobreviver ao período probatório, retornará ao seu capítulo com valiosa experiência e conhecimento. O retorno desses veteranos para seu capítulo enche o capítulo de orgulho e moral. O treinamento dentro da Death Watch é especial, pois tem que lidar com as mais variadas táticas e armas diferentes dependendo da classe de Xenos que irão enfrentar. Cada espécie Xenos tem seu próprio habitat, forças, fraquezas e organização, assim como armas, equipamentos, comunicação e armaduras. Esse conhecimento adquirido, assim como o conhecimento das táticas aplicadas em batalhas, se prova de um valor inestimável para o mestre de seu capítulo, quando retornam aos seus capítulos originais. Cada fuzileiro que sobrevive à sua vigília e retorna para seu capítulo se torna um herói dentro do seu próprio capítulo. Quando chegam na Death Watch, são hipno-endocrinados, com todo o conhecimento adquirido da ordem dentro de seu subconsciente. Não é incomum, portanto, que muitos abandonem seus capítulos e tornem sua vigília temporária em uma vigília permanente. Quando chegam na Death Watch, perdem suas patentes e lutam como iguais em times de 10 a 15 Astartes, geralmente unidades vindas de capítulos mistos. Combinando seus mais variados talentos,
e formando uma unidade extremamente versátil. Esse boom nas táticas em potencial tem que ser controlado pelas diversas rivalidades existentes entre as legiões. Essas rixas têm que ser deixadas de lado em nome do Imperador, para alcançar o objetivo comum de defender o Império da ameaça alienígena. Suas armaduras são pintadas de preto e apenas a ombreira direita ostenta o símbolo do seu capítulo original. Na ombreira esquerda, o símbolo da Death Watch, uma caveira dourada sobre o símbolo da Inquisição ao fundo. Diferente de muitos capítulos que possuem mundos inteiros à sua disposição ou têm suas fortalezas no monastério, a Death Watch tem uma frota de Watch Fortress, ou Fortaleza Observadora. Uma fortaleza observadora vem das mais variadas formas e tamanhos. Pode ser uma estação espacial, um asteroide, uma fortaleza construída na superfície de um planeta ou uma instalação quilômetros abaixo da superfície. Espalhadas por toda a galáxia, esses postos avançados permitem a Death Watch manter uma vigília em diversos setores cruciais à raça humana e enviar suas tropas se necessário, com máxima urgência e mínima demora. Muitas dessas fortalezas são móveis e são governadas pelo Watchmaster, e têm poder de fogo suficiente para a extinção de muitos mundos se assim for necessário. São fortalezas fora do arquivo imperial, e detêm um alto nível de segredo para evitar ser detectado por quem quer que seja. Essas estações menores são responsáveis por manterem vigília em áreas menos tumultuadas e suscetíveis a incursões de Xenos. Essas instalações muitas vezes jazem abandonadas até que alguma ameaça seja encontrada e a estação seja reativada. Durante esse período, suas defesas automáticas ficam ativas e caso haja uma invasão não autorizada, a estação se detona com um sistema de autodestruição para que seus recursos não caiam em mãos erradas. Muitas dessas fortalezas e estações foram cortadas do Imperium depois do nascimento da Cicatrix Maledictum. O quartel-general da Ordem Militante é Thalassa Prime. É o único mundo sob a autoridade da Death Watch e serve primariamente como centro de treinamento. Foi doado pelos Ultramarines para servir como fortaleza monastério, localizada no sistema Ultramar. É recorrente na ajuda aos Ultramarines contra a ameaça Tiranide e contra as invasões do Império Tau. Espalhado pela galáxia, poucas organizações têm o poder e influência do Ordo Xenos e sua Câmara Militante. Para isso requerem oficiais do mais alto grau estratégico, diplomático e militar para comandar suas forças. A Death Watch só aprova capitães e Watchmasters após décadas de serviço comprovado para liderar suas fileiras. Cada companhia é composta de não mais que 500 Space Marines, divididos em unidades de 10 a 15 irmãos de batalha. Menos da metade de uma companhia comum. Seu treinamento e armas avançadas se igualam em efetividade com qualquer companhia Astarte. O arranjo desses times é extremamente fluido, se adaptando aos combates com as mais diversas raças Xenos. É muito incomum que o mesmo time fique junto por muito tempo. Com raríssimas exceções, alguns esquadrões permanecem juntos por mais de um século. Nenhum esquadrão é igual, dado a mistura de elementos dos mais diversos capítulos. Isso leva ao capitão ter um extremo conhecimento dos seus homens e que ameaça eles estão mais aptos a enfrentar. Cada esquadrão adota o nome do veterano que serve como sargento do esquadrão, a não ser que um oficial sênior assuma o controle. O comando geral fica a cargo do Watchmaster, que cumpre a função de um mestre de capítulo em uma companhia Astarte comum. Um Watchmaster serviu sua vigília por séculos e só se reporta diretamente ao Inquisidor ou ao próprio mestre da humanidade. Em seu poder carregam tecnologias cedidas a poucas unidades dentro dos Space Marines.
como por exemplo um mecanismo conhecido como Clave. Esse artefato da era da tecnologia tem em sua memória todos os códigos encontrados até hoje pela Inquisição e permite hackear qualquer equipamento ou maquinário. Carrega um lanças-vigia similar aos adeptos custódios que guardam o Imperador. São extremamente sábios e estão entre os maiores estrategistas do Império. Os Watchmasters permanecem em sua vigília até a morte, no serviço pela preservação da humanidade. Diferente dos outros capítulos Astartes que recrutam e treinam seus recrutas do zero, fazendo com que a curva de aprendizado do fuzileiro seja gradual até se tornar um soldado realmente efetivo, os recrutas da Death Watch já são veteranos com décadas de serviço e centenas de batalhas. Isso permite a implementação de uma gama de especialistas, colhendo muitos benefícios das várias especialidades que esses veteranos desenvolveram ao longo de décadas e às vezes centenas de anos de batalha. Muitos carregam armas específicas que poucos podem dominar com maestria, como glaives, las lances e gigantescos dual chainsword. Killmarines são operativos que trabalham sozinhos, treinados para se infiltrar e sabotar posições inimigas, fazendo a varredura das forças inimigas e um reconhecimento completo das posições e equipamentos inimigos antes de chamar o time principal. Killmarines são autossuficientes, um exército de um homem só. Geralmente são escolhidos por terem décadas de experiência como sargentos batedores em suas unidades prévias. Esses soldados têm a capacidade de lidar com pequenas ameaças sozinhos, sem a necessidade de auxílio. A Death Watch também tem o Master of Hunt, ou Mestre da Caça. É um supervisor exclusivo do setor Jericó, um setor que já pertenceu ao Império, mas hoje está infestado de várias raças Xenos. O Mestre da Caça é um experiente combatente sênior, com centenas de anos de combate, e tem como função treinar outros Astartes e é especialista em caçar alienígenas. A anatomia desses alienígenas são estudadas para se identificar os pontos fracos e fortes, a fim de melhor explorar suas vulnerabilidades. Ele é responsável também na manutenção da área de caça. E são fuzileiros muito velhos, até mesmo para os padrões Astartes. Esses veteranos supervisionam as operações de caça e trabalham junto com o Forge Master da Fortaleza, para a manutenção do numeroso equipamento alienígena encontrado nas missões da Death Watch. Os veteranos da vanguarda são equipados com as melhores lâminas, Warhammers e Lightning Claws. Os Tech Marines mantêm o armamento do capítulo, veículos e equipamentos sempre em dia. E diferente dos outros capítulos, os Tech Marines da Death Watch têm contato constante com equipamentos, veículos e armas alienígenas, capturadas por seus Team Kills. É uma rara oportunidade de análise para Tech Marines e uma grande oportunidade de aprendizado que deleita de prazer qualquer Tech Marine e encheria de inveja até os Tech Priests de Marte. Os apotecários têm, além de sua função padrão, o estudo da fisiologia dos mais variados capítulos Astartes. O apotecário da Death Watch tem que tratar e recolher sementes genéticas virtualmente de todos os capítulos Astartes. Sua compreensão da fisiologia de todas as legiões é necessária para o tratamento e boa manutenção dos combatentes. Os capelães têm o mesmo problema. Vindo dos mais variados capítulos, os Astartes da Death Watch têm uma miríade de sistemas culturais e seus próprios credos e superstições. Os bibliotecários são recrutados ainda no estágio intermediário de sua formação, mas sempre escolhidos fuzileiros com grande potencial. São provados no fogo do combate, e se aprovados no teste de fogo, são selados nos cofres do capítulo, com segredos proibidos, e crescerão com grande conhecimento e sabedoria. Como não poderia deixar de ser, por ser um exército de ponta a serviço do Imperador
e da Inquisição, são equipados com os mais exóticos e poderosos equipamentos. O suporte dado a Deathwatch é total, e eles podem requerer auxílio de qualquer segmento da Astra Militarum ou dos capítulos Astartes. As inovações feitas em seus equipamentos beiram a Tech Heresy, mas a Deathwatch não desperdiça tecnologia alienígena, que se prova efetiva no campo de batalha, e tem potencial de ser uma adição poderosa ao seu arsenal. A cada fuzileiro é dada a chance de manter sua armadura e armas de seu capítulo ou requerer novo equipamento do extremamente avançado arsenal da Deathwatch. Não existe nenhuma restrição ou uniformidade na Deathwatch. A única ressalva é que o equipamento seja sempre pintado de preto. Alguns exemplos das armas à disposição do arsenal da Deathwatch. As armas de longo alcance são Armorbane Missile Launchers, Balefire Guns, Barrage Plasma Guns, Conflagration Infernus Guns, Immolation Rifles, Hellfire Flames, Gravitation Cannons e até a famigerada Bolt tem dezenas de variações dentro da Deathwatch. Agora, alguns exemplos de armas em combate corpo a corpo. Power Falcons, Lanças, Thunder Hammers, Executioner's Axes e a favorita de qualquer Astarte da Deathwatch, a Xenophase Blade. É uma lâmina capaz de cortar praticamente tudo em seu caminho, a nível molecular. Seja a mais resiliente armadura ou campos de força psíquicos ou artificiais. Essas relíquias são retiradas de cadáveres de alienígenas mortos em combate e raramente são vistas fora da Deathwatch. Também incorporam em seu arsenal Digital Weapons, Teleport Home Devices e Soultron Divinators. Os inimigos da Deathwatch geralmente não se dão conta do perigo que estão correndo até ser tarde demais. Não existem inimigos que possam resistir às armas da Deathwatch. Sua frota é composta de centenas de fragatas e Voidcrafts de ataques rápidos e uma variação Destroyer Dark Hunter com um sofisticado e intricado aparelhamento e com um design extremamente aperfeiçoado. Também utilizam Kill Ships, naves automatizadas geralmente utilizadas para exterminatos em mundos condenados. Esses drones de guerra, guiados por complexos War Spirits, se escondem de sensores utilizando sistemas de camuflagem herdados da Era das Trevas da tecnologia. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.